Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado. Uma boa noite, meus queridos amigos, lá do outro lado do planeta. Uma boa tarde ainda. Nós que estamos aqui no Brasil, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, a Sintonia do Bem. Nesta tarde bonita, bela, um pouco fria, né, da nossa Serra da Borborema, nós nos encontramos aqui com o nosso companheiro, irmão Marcelo Meira, que vem trabalhar o tema adulteração da Gênese. É um tema muito interessante e atual, que precisamos discutir, que precisamos debater, precisamos conhecer, já que somos espíritas, e o espírita precisa estudar. O espírita precisa estar debruçado nos livros da codificação, e para que possamos entender justamente essa mensagem que os espíritos deixaram com Kardec, e assim ele colocou nos livros que formam o Pentateuco kardeciano. Então, fugir dos estudos dos livros da codificação tem uma penalidade, porque nós não vamos abrir a nossa mente, a nossa percepção, a nossa visão para as coisas espirituais. Queremos agradecer a todos os amigos que gostam e que durante essa semana deram uma repercussão muito boa à TV Chico Xavier e à rádio chicoxavier.com, o nosso aplicativo Radiosnet, que pode ser instalado no celular, no iPhone. Já vamos completar hoje, durante esse mês, 4.000 acessos, né? O canal do YouTube, o TV Chico Xavier, está começando a chegar próximo daquilo que nós desejamos, que são 1.000 inscrições. Já estamos com 755 e precisamos atingir essas 1.000 inscrições. Os convites estão sendo aceitos aos poucos, e é muito bom, nos deixa muito felizes
e também com a responsabilidade de levar sempre uma programação boa, né, de informações interessantes dentro da doutrina espírita. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com o programa Espiritismo e Você, e com certeza todos que estão agora conosco vão gostar do programa, vão gostar do tema, que é muito palpitante, e vamos de uma música nesse momento, e em seguida nós já vamos adentrar no tema, né, da tarde de hoje com Marcelo Meira, a adulteração da Gênese. Aqueles que quiserem fazer perguntas dentro do tema, no nosso grupo do Zap ou através aqui do Facebook, poderá fazer, que nós vamos repassar. Sempre perguntas dentro do tema, para que possa dar uma dinâmica bem interessante ao trabalho da tarde de hoje. Ouça nossa rádio em seu celular ou tablet. Basta instalar o aplicativo Rádio Chico Xavier, que está disponível no Google Play. Da nossa própria
voltamos o programa Espiritismo Vocês ouviram Kátia Eulília com a música Esperança, é a música do novo CD, e queremos avisar que no dia 30/9, no anfiteatro do Espaço Cultural, ela estará lançando o seu novo CD, né? E nós que fazemos a TV Chico Xavier e a Rádio ChicoXavier.com vamos fazer a transmissão do show, né, na oportunidade, e fomos convidados, e é com alegria que nós vamos fazer esse trabalho. É uma nova experiência, né? É uma nova oportunidade de mostrar o trabalho que nos propomos a fazer para os amigos que gostam de boa programação, de bons programas com temas dentro sempre da doutrina espírita. Então, a nossa fala tem que ser muito pouca, porque o nosso companheiro Marcelo Meira, né, agradecemos a oportunidade de você estar aqui conosco, trazendo esse tema que é muito atual e muito importante para o movimento espírita. Eu que agradeço, Ivan. Agradeço aos amigos do Facebook e desde já repito as palavras de Ivan. Estamos abertos durante a exposição a responder alguns comentários, algumas dúvidas que possam aparecer. E também, se você quiser mandar dúvida posteriormente, assistindo ao vídeo que vai ficar gravado e publicado na internet, você pode fazer a pergunta para Ivan, que ele me repassa, e nós vamos ter a oportunidade de responder. Então, começando indo direto aos finalmente, como se diz, o último livro de Kardec, que nós normalmente chamamos de A Gênese, e chamamos a Gênese como se o restante do título fosse apenas o subtítulo, né? A gente diz a Gênese como se fosse 2 pontos, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, fica a entender que o livro tem o título de A Gênese e trata apenas dos milagres e as predições segundo o Espiritismo. E isso não é a verdade. O livro ele tem 18 capítulos, 12 dos quais ele trata da Gênese. Apenas 3 ele fala dos milagres e mais 3 das predições. Isso tudo sendo analisado à luz do Espiritismo. E esse livro, de uma importância imensa para a doutrina espírita, ele, desde o ano de 1884, que o Henri Sauce, o biógrafo de Kardec, denunciou que ele tinha sido adulterado. Adulterado por quem? Então, para a gente entender essa passagem toda, é preciso a gente voltar um pouco no tempo e falar da época do desencarne de Kardec e da publicação da versão original de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Mas antes de começar mesmo a falar do tema, eu queria só dizer que nós, abordando esse tema, não estamos de maneira nenhuma, como alguns irmãos dizem, querendo a desunião da doutrina dos espíritas e dividir e condenar espíritas do passado, de maneira nenhuma. Nós, como somos fiéis a Kardec, e Kardec tem uma obra que tem uma sequência de ideias, uma sequência de raciocínios, tudo aprovado pela espiritualidade superior. Se coloca qualquer ideia exterior, qualquer ideia externa, qualquer ideia que não seja a ideia de Kardec, vai manchar a obra, vai manchar o nosso entendimento. Então, se nós somos espíritas fiéis, nós acreditamos no Espiritismo, sabemos que o Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso e que mudou a história da humanidade e ainda vai continuar mudando. E as demais obras de Kardec são a sequência do Livro dos Espíritos. Então, a gente mostrar a verdadeira obra de Kardec na sua última obra, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo,
a gente está fazendo um grande serviço à doutrina. De maneira nenhuma nós queremos provocar divisão. Então, o que a gente quer saber é quem fez essa adulteração, porque que houve. Basta a gente olhar a capa de rosto dos 2 livros, que você vai ver que na 5ª edição já tem o subtítulo, corrigida, aumentada e revisada. Ou revisada, aumentada e corrigida, exatamente. Então, os próprios autores da mudança, eles reconheceram que houve alteração. O que não reconheceram, como se diz no popular, e foi a verdadeira situação, eles morreram e não confessaram, né? E naquela época, devido à conjuntura social, política, econômica vivida pela França, não se pôde pesquisar mais e chegar à comprovação de que tinha havido essa adulteração. Agora, em 2017, a pesquisadora brasileira Simone Privato Guidanit, ela publicou um livro, O Legado de Allan Kardec, mostrando nesse livro provas documentais que ela conseguiu na Biblioteca Nacional da França e nos arquivos nacionais da França, provas incontestes que a obra de Kardec foi adulterada por terceiras pessoas. Ela não foi simplesmente alterada por Kardec, ela foi adulterada por outras pessoas. Então, o que a gente procura entender é quem fez, quando fez, por quê, o que é que foi alterado, né? Se essas alterações são boas ou não, se estão em conformidade com a doutrina espírita, quais as consequências disso para a doutrina, o que fazer nesse caso, que já está comprovado, como proceder e que lição nós podemos tirar desse acontecimento. Então, na minha humilde opinião, hoje nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o ano de 2017 e a obra de Simone Privato Guidanit, que é esse livro aqui, O Legado de Allan Kardec, né? O Legado de Allan Kardec. Eu não sou procurador dela, eu não sou vendedor de livro, eu não estou fazendo propaganda gratuita, de maneira nenhuma. É porque esse livro, ele é de uma importância muito grande para o Espiritismo e no futuro nós vamos ter essa comprovação. Esse livro ele foi lançado em 2017 na Argentina e em março de 2018 no Brasil, a tradução dele, porque o original dele ela escreveu em espanhol, depois foi traduzido para português, ela é brasileira, e foi lançado com a organização da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em março de 2018. Então, é um livro que ele tira todas as dúvidas do que foi que realmente aconteceu. Então, depois dessa introdução, eu vou voltar na história para a gente entender. Kardec publicou a Gênese, esse livro, a Gênese. Eu vou me permitir de falar somente em nome A Gênese, com aquela observação que o nome do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, mas para efeito de síntese, eu vou falar só A Gênese. Ele publicou em janeiro de 1868 e publicou a segunda, a terceira e a quarta edições com o mesmo conteúdo, até a véspera do seu desencarne, em 31 de março de 1869. Quando Kardec desencarnou, foi-se criada uma sociedade comercial para administrar as obras de Kardec. Kardec, naquela época, como ele era pessoa física e era o autor e proprietário dos direitos autorais da obra, ele não precisava de nada disso. Ele escrevia e vendia, editava, vendia.
E também tinha uma sociedade chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fazia os seus estudos e era lá também que ele pegava subsídios para publicar a Revista Espírita. Então, quando a gente começa a falar da Sociedade Espírita após a morte de Kardec, a gente tende a imaginar que era essa mesma sociedade que Kardec dirigia, e não é. Foi uma sociedade própria para comercializar as obras de Kardec. E a esposa de Kardec, Amélie Boudet, passou para essa sociedade todos os direitos das obras de Kardec, imaginando que assim estaria fazendo um grande bem para a humanidade. Ela não tinha interesses financeiros e passou todos os direitos para essa sociedade. Era a sociedade anônima que ia comercializar e gerenciar as obras de Kardec. Bom, o tempo passou. Quando foi em 1883, um amigo de um dirigente dessa sociedade anônima falou para o Henri Sauce, que era o biógrafo de Kardec, amigo de Kardec, pais, aquelas que são realmente não podem se deixar passar. E fez a denúncia. Ele recebeu essa denúncia em 1883, no final de 1883, e publicou a denúncia em 1884 no jornal chamado O Espiritismo. E que jornal era esse? É importante também a gente saber. A sociedade comercial que ficou encarregada de comercializar as obras de Kardec também ficou encarregada de administrar a Revista Espírita, mas começou a colocar assuntos não espíritas na Revista Espírita, e isso é comprovado. A Revista Espírita se encontra para download no site Enciclopédia Espírita, em francês, né? Estão lá todos os exemplares e a gente pode ver. E o próprio dirigente da Revista Espírita, que era o dirigente da sociedade comercial, ele declarou com todas as letras que achava que precisava abrir as portas, não seguir somente aquela vertente do Espiritismo publicada por Kardec. Então ele começou a dar espaço para as obras de Rustem, começou a dar espaço para o esoterismo, para a teosofia. Então, aqueles fiéis a Kardec, principalmente a esposa dele, Amélie Boudet, não tinham mais voz na Revista Espírita, nem nessa sociedade. E se separaram, formaram a União Espírita Francesa e fundaram o jornal O Espiritismo. Foi nesse jornal O Espiritismo que Henri Sauce, em 1884, dezembro de 1884, publicou um artigo chamado Uma Infâmia. Nesse artigo, ele diz: uma infâmia deplorável que se fez com a obra de Kardec. A sociedade que era tida como a defensora da moralidade, defensora dos direitos de Kardec, é a primeira que está adulterando as suas obras. E apontou 126 partes do livro que tinham sido adulteradas. Bom, a sociedade se defendeu, ela não assumiu, não poderia assumir, porque ninguém pode mudar a obra de um autor. O direito
do autor, ele ninguém pode mexer na obra, nada, né? Ele é permanente e o autor ele tem direito à integralidade da obra. Então, para se ter uma ideia, voltando um pouco no tempo, essa quinta edição, adulterada, ela foi publicada em 1872, ou seja, 3 anos após o falecimento de Kardec. Mas a sociedade, essa sociedade comercial, sociedade anônima, como chama a Simony, ela nunca assumiu isso. Ela sempre disse que a obra era original, tinha sido feita por Kardec e tinha sido publicada em 1868, porque ela sabia que não poderia se sustentar legalmente se dissesse que tinha sido em 1872. Então, na pesquisa da Simony, ela comprovou, por meio de documentos que estão disponíveis na Biblioteca Nacional da França e no Arquivo Nacional da França, os documentos que mostram que essa quinta edição foi publicada em 1872. Ou seja, não poderiam ter sido publicados por Kardec. É muito claro, né? Então, como se diz no popular, contra fatos não há argumentos. Então, contra esses fatos, contra esses documentos, não há argumentos. Ninguém vai agora conseguir a confissão da sociedade comercial, porque os dirigentes já não estão mais entre nós. Mas é muito claro, né? Eles, inclusive, chegaram a dizer em várias outras oportunidades que ninguém poderia alterar a obra de Kardec, só Kardec, né? Ou seja, eles tinham alterado, mas se colocavam como se estivesse do lado da legalidade. E diziam que a obra tinha sido publicada em 1868. Então, na hora que a gente vê os documentos da Biblioteca Nacional da França e do Arquivo Nacional da França que comprovam que a obra foi publicada em 1872, está a comprovação de que foi adulterada, que não foi Kardec, né? Então, aí você me pergunta, e que documentos são esses? Os documentos são os seguintes. Naquela época, a França, principalmente nessa época de 1868, 69, 70, 71, 72, um período muito difícil, difícil politicamente, economicamente, e estava sob o império do Napoleão III, que inclusive em 1870 ele declarou guerra à Prússia e perdeu. Então, os parisienses, os franceses, estavam nessa época passando fome, passando necessidades. Era uma época muito difícil. Mas o que vale para a doutrina espírita nesse caso é o seguinte, é que havia um controle da imprensa. Você, hoje, por exemplo, se eu quiser escrever um livro, eu escrevo aqui, agorinha, chega ali na gráfica, imprimo, edito, vendo, né? Ninguém vai proibir, inclusive a Constituição brasileira permite isso, né? Você pode dizer o que você quiser, agora você também tem que assumir as responsabilidades. Mas naquela época, não. Naquela época, você, para ser tipógrafo, você tinha que pedir autorização ao governo. O número de tipógrafos era limitado. Para escrever qualquer obra, era preciso você pedir autorização do governo. Então, são esses documentos dessas autorizações que deixam claro que não foi Kardec que pediu autorização para a quinta edição. Então, como é que funcionava? Você tinha uma obra original para ser publicada, primeiramente, fazia uma declaração de impressão. O editor fazia uma declaração de impressão dizendo que queria publicar aquela obra e conseguia a autorização do governo. Depois que ele publicava, ele tinha que pegar um exemplar da obra e depositar na Biblioteca Imperial. E o governo ficava com aquela prova documental de que a obra foi publicada daquela forma e que não tem nada contra o governo. Para você ter uma ideia, os tipógrafos, os editores, eles assinavam um termo dizendo que, se comprometendo que não ia nunca
fazer nada contra o governo. E você veja que a França sempre foi dura nesse sentido, principalmente naquela época, as punições eram severas. Então, existe a declaração de impressão da primeira edição da Gênese, em 1867. Em 4 de janeiro de 1868, há o depósito legal da primeira edição da Gênese. Então, é o que a gente pode dizer é a certidão de nascimento da Gênese. Está lá, 4 de janeiro de 1868. Depois, quando Kardec foi imprimir novamente a Gênese, ele fez outra declaração de impressão, mas não precisou de fazer outro depósito legal, porque não havia mudado o conteúdo. O conteúdo era o mesmo, então o depósito legal que já havia sido feito permanecia e valia. Quando foi em 1872, no final de 1872, foi feita outra declaração de impressão e depois, poucos dias depois, quando o livro já estava impresso, foi feito outro depósito legal com um novo conteúdo, mostrando que aí o novo conteúdo foi em 1872 e não em 1868, como eles diziam. Né? É a prova. Agora, por que é que isso só foi descoberto agora, por uma pesquisadora brasileira, 150 anos depois? Né? Eu atribuo à época difícil que se passava naquela época. Né? Situação política difícil, econômica. Outra coisa, se a gente volta no tempo, a gente vai ver que as discussões, a fala de Henri Souza, a denúncia de Henri Souza foi através do jornal Espiritismo. Já a defesa da sociedade comercial foi através do jornal Revista Espírita. Era sempre através do jornal. O Henri Souza também não tinha o poder econômico da sociedade comercial. E morava em Lyon, a sociedade comercial em Paris. Ou seja, para ele colocar essa história para frente, colocar na justiça e tudo mais, era difícil. Né? Então ficou na denúncia. Outra coisa, você veja o seguinte, a sociedade comercial, ela era tida como a defensora da obra de Kardec. E dizia, olha, como é que eu vou mexer na obra de Kardec se nós aqui prezamos por ela? Então, o Henri Souza ficou sem muito chão. Outra coisa, hoje, esses documentos que a Simone Privato conseguiu, eles são públicos, eles estão disponíveis na Biblioteca Nacional da França e nos arquivos nacionais da França. Alguns não podem ser nem vistos, nem manuseados, tem que ser consultado só no microfilme, está lá no cofre, né, gravado, guardado. E o governo francês, ele é totalmente aberto à história. Ele preserva os documentos históricos, preserva os fatos históricos, tem interesse em divulgar os fatos históricos. Então, é uma situação diferente daquela época em que aconteceu a adulteração, que as pessoas não podiam simplesmente chegar, bater na porta do governo e dizer, olha, eu quero ver um documento aqui de vocês. Né? A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o Brasil na época da ditadura militar. Quem é que poderia chegar no governo militar e dizer, eu quero ver os documentos que você tem sobre fulano de tal? Não pode. Né? Então, se você tem um documento imperial, uma situação política totalmente ditatorial, ninguém pode chegar naquela época, não podia, para ter acesso a esses documentos. Hoje não, é diferente. Os documentos estão lá disponíveis. Do mesmo jeito que a Simone pesquisou, viu, tirou fotos, publicou no livro, todo mundo pode fazer a mesma coisa. Né? Então, Exato. É outra situação. Exato, é verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo, vamos colocar uma música para que os amigos que estão aqui conosco possam relaxar um pouco, até se inspirar para fazer alguma pergunta, se assim o desejar, com o tema em relação ao tema
de hoje. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Se eu tivesse o dom de escrever, escreveria tanta coisa pra você. Que em algum lugar alguém possa fazer poemas ou orações. O que eu quero é te amar, irmão. Minha alma em meus lábios deseja te abraçar. Num amplexo de paz, sua face beija e quem sabe outro dia, além do arco-íris, muito acima das estrelas, onde o azul é mais azul, minha voz se junte a outras vozes num coral de luz do infinito. Então, meu pobre coração, esse coração que você ensinou a existir, possa lhe agradecer sem precisar escrever coisas que só o amor consegue dizer. Chico, 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 Chico Xavier, Deus o abençoe onde estiver. Chico, 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 Chico Xavier, Deus o abençoe onde estiver. Voltamos ao segundo bloco do programa de hoje, querendo avisar e lembrar vocês que dia 30 de setembro, Kátia Eulília estará lançando o novo CD lá no Anfiteatro do Espaço Cultural em João Pessoa. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com estará lá presente, fazendo a transmissão do show de Kátia Eulília. E vamos... Hoje foi
hoje é, né, o Dia do Amigo ainda. Essa música de Elizabeth Lacerda, Tributo a um Amigo, foi justamente em homenagem a esse momento que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos tanto precisando de amigos hoje em dia, porque a sociedade hoje nos cobra muito, e nada mais importante do que ressaltar esse Dia do Amigo, esse tributo que Elizabeth Lacerda fez em relação a Chico, que se estenda justamente a toda a humanidade. Então vamos retornar ao segundo bloco de hoje com Marcelo Meira sobre a questão da adulteração da Gênese. Ok, então para a gente começar esse segundo bloco, eu vou continuar falando sobre o que estávamos abordando no final do primeiro, que tentando responder por que essas provas não foram conseguidas anteriormente. Então, eu tenho várias teorias, né? A primeira é que a França vivia um momento difícil, né, naquela época. A segunda é que o Henri Sauce, que foi quem fez a denúncia, ele morava em Lyon e não tinha muitas posses, era um comerciante, um representante comercial, e o que ele tinha, ele dividia, era muito caridoso, ele publicava obras espíritas para doar, principalmente naquela época que a sociedade comercial estava com uma política de preços que as pessoas não podiam ter acesso, os pobres não podiam ter acesso à obra de Kardec, ou seja, era uma política totalmente diferente da política que Kardec realizava quando estava encarnado. Outra coisa é que os herdeiros de Kardec, aqueles que poderiam entrar na justiça contra uma adulteração, eram aqueles que haviam feito a adulteração. Então, eles não iam se movimentar para isso. Justamente. Né? Então, se houvesse outros herdeiros, por exemplo, se a Amélie Boudet, que naquela época já era falecida, ela faleceu em 1882, se ela não tivesse passado os direitos para essa sociedade comercial, fosse viva, então ela teria interesse e poderia ter entrado na justiça contra quem tinha feito. Justo. Mas se eles eram os detentores dos direitos, eles eram os herdeiros da obra, eles não têm interesse nenhum em botar para frente. Exatamente. Né? E outra coisa, os documentos também não eram fáceis de serem encontrados e eram guardados às sete chaves pelo governo francês. Então, dá para ter uma ideia mais ou menos geral do que foi encontrado naquele momento de dificuldade para fazer essa comprovação. Então, houve a denúncia do Henri Sauce em dezembro de 84. Essa coisa continuou, vamos dizer assim, rolando em 1884, 1885, essas discussões, e com denúncias no jornal Espiritismo e as defesas no jornal da Revista Espírita. Quem fala um pouco também desse fato e também do papel dessa sociedade comercial é a Berthe Fropo, que publicou um livro pequenininho. Ela era amiga íntima da Amélie Boudet, amiga íntima dos Kardec, e vivenciou e denunciou. É uma denúncia que ela denunciou de várias formas essa sociedade comercial. Não é invenção, esse livro não é invenção, a denúncia não é invenção, porque a própria sociedade comercial, na Revista Espírita, menciona um livro tentando se defender. Uhum. E ameaçando a Berthe Fropo com essas informações, essas denúncias que ela fazia também. E a Berthe Fropo disse: olha, eu não vou discutir com vocês, eu só discuto na justiça. E a sociedade comercial não quis ir para a justiça. Já mostra que estava com medo de alguma coisa. Né? Então, esse é um livro também muito importante que foi descoberto esse ano, o ano passado. Ele tem para download gratuito na internet, tanto na Biblioteca Nacional da França, como também a tradução dele, que o título original é Beaucoup de Lumière e o título traduzido é Muita Luz. Ele está
traduzido, disponível na internet, que também fala um pouco dessa história. Bom, aí vem aquela pergunta, e o que é que foi alterado? O que é que foi adulterado? Essas alterações, elas são sempre negativas? Elas vão prejudicar sobremaneira a obra? Então, o que a gente pode responder, nós não concluímos ainda o estudo detalhado, mas já temos pontos muito importantes para mostrar, é que foram feitas algumas alterações, vamos dizer assim, cosméticas, melhorados o entendimento, pontuação, vírgula, diagramação, subtítulos, né? Que mesmo para melhorar eles não poderiam, porque eles não tinham o direito, só o autor poderia fazer essa modificação, mas fizeram até mesmo para camuflar o real sentido da mudança. E a mudança principal, essa sim, ela foi contra os princípios da doutrina espírita. Na verdade, quando a gente começa a analisar, vai ver que tudo que era, ou quase tudo que eles puderam mudar, o que eles puderam retirar, que enaltecia o papel da ciência no espiritismo, o caráter científico do espiritismo, eles tiraram. E no lugar colocaram ideias, enaltecendo ideias sobre fenômenos sobrenaturais, que foi o que Kardec nunca aceitou a informação do sobrenatural na doutrina espírita, porque para Kardec e para o espiritismo, tudo na natureza obedece à lei natural, obedece à lei divina, obedece os princípios divinos. Então, nada que acontece é sobrenatural. E foi essa defesa do sobrenatural que foi colocado nessa edição adulterada da Gênese. Para se ter uma ideia, deixe-me olhar aqui, consultar minha cola, né? No capítulo 6, por exemplo, que trata da uranografia geral, uranografia existe já uma tradução, né, para o brasileiro, o português do Brasil, que chama de astronomia, né? É um sinônimo, mas o termo astronomia, ele já existia na França naquele tempo. Então, se Kardec quis chamar de uranografia, ele tinha suas razões. Eu acho então que a tradução mais correta seria uranografia, que há no francês, que é o original francês, e há também no português. Bom, nesse capítulo 6, uranografia geral, foi retirado toda uma parte, uma seção chamada A Ciência. Então, se você quer verificar se o exemplar que você tem em sua mão é a versão adulterada ou a versão original de Kardec, basta olhar a penúltima seção do capítulo 6, chamada uranografia geral. Essa penúltima seção, ela não existe, a ciência, chamada A Ciência, ela não existe na versão adulterada. Então, na versão de Kardec, ele vai, a antepenúltima seção se chama A Vida Universal, a penúltima se chama A Ciência, e a última desse capítulo 6 se chama Considerações Morais. Na versão adulterada, ele vem A Vida Universal, retirou a seção A Ciência, que enaltecia o papel da ciência e a comprovação de que o espiritismo estava de mãos dadas com a ciência. Inclusive, Kardec chegou a afirmar várias vezes que se a ciência comprovasse alguma coisa diferente do que o espiritismo dizia, podia ficar com a ciência, né? Ele chegou a dizer isso várias vezes, está publicado na Revista Espírita. Então, foi exatamente a ciência que o pessoal começou a tirar esses aspectos científicos. Então, na última sessão do capítulo 6, da edição adulterada, ele tem o nome Diversidade dos Mundos, enquanto na edição original é Considerações Morais. Então, ele retirou a seção A Ciência e ainda mudou o nome da seção, que na verdade o conteúdo é basicamente o mesmo. Então,
por aí já dá para a gente ter uma noção do que a gente vai encontrar nessa edição adulterada. Aí vem a célebre pergunta: e no Brasil nós temos alguma edição já fidedigna de Kardec? A resposta é sim. Na década de 40, o pesquisador espírita Carlos de Brito Embaçaí, um autor espírita famoso, né, ele descobriu que havia esse problema e se encarregou de traduzir, e traduziu, não publicou, não editou em nenhuma edição impressa, e ela hoje está disponibilizada na internet. Eu não sei se ainda está, pelo seguinte, porque essa edição ela foi publicada pela editora Mundo Maior, agora em março de 2018, né? Seguindo essa tradução do Carlos de Brito Embaçaí. Está aqui em minhas mãos, é novinha, saída do forno. Então, se alguém quiser pesquisar a Gênese conforme foi escrito por Kardec, já tem esse livro que é disponível na internet, na editora Mundo Maior. E existe outro livro também que foi publicado um pouquinho antes, alguns meses antes, também da tradução da primeira edição de A Gênese, é da Albertina Seco, a tradutora é Albertina Seco, e está na editora Gelde, que faz parte do CELDE, né? CELDE é Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, e Gelde é Grupo Editorial Leon Denis, uma faz parte da outra. E essa versão da Albertina Seco também está disponível na internet, né? Quando a gente vai ver, analisar essa tradição da Albertina Seco, a gente vê que ela não observou alguns dos detalhes observados por Kardec. Então, eu acredito que essa tradução do Carlos Embaçaí, ela é mais fiel ao que Kardec escreveu e da maneira como ele escreveu. Mas existe também essa outra tradução da editora Gelde, né? Então, uma coisa que a gente tem que observar é a seguinte: aí pode aparecer aquela pergunta: e por que, se havia essa dúvida, se havia a quarta edição, primeira, segunda, terceira e quarta, que havia a denúncia de que eram as versões de Kardec, por que ninguém nunca traduziu? E por que ninguém nunca imprimiu essas edições na França mesmo, em francês, as edições originais? A resposta é simples: porque os detentores do direito autoral da obra não permitiam. Eles eram a editora, eles eram os detentores dos direitos. Então, eles não editavam e nem permitiam que ninguém editasse e que ninguém traduzisse. Dessa forma, os tradutores brasileiros, as editoras brasileiras que traduziram, publicaram, ainda hoje são vendidos aqui só exemplares da tradução da quinta edição, vamos dizer assim, no português coloquial, não tem culpa no cartório. Por quê? Elas pegaram a autorização da editora, que era detentora dos direitos autorais, para traduzir e publicar só a tradução da quinta edição. Essa tradução da quarta edição, além dessa do Carlos de Brito Embaçaí, que publicou quando a obra já era domínio público, né, fez para ele mesmo e hoje está na internet, aí os detentores do direito autoral não podem impedir, né? Existia já essa tradução e também existia uma tradução na Espanha, porque o tradutor espanhol, que era conhecido como Kardec espanhol, ele pediu autorização para fazer a tradução em 1871, ou seja, antes de haver a adulteração, que foi em 1872. Então, naquela época, como as adulterações são muito grandes, é um trabalho muito minucioso, provavelmente a sociedade comercial já vinha trabalhando nelas, nas adulterações, mas não teve como negar ao tradutor espanhol que traduzisse e publicasse. Ele não ia dizer: não, eu vou publicar daqui a um ano outra obra, né? Não podia nunca fazer isso. Então, existe a obra, inclusive também para download gratuito na internet,
da tradução do espanhol, a tradução feita em 1871, da edição original de Kardec. Então, no Brasil, nós temos essas duas edições e a FEB, em uma carta em janeiro de 2018, também anunciou que vai publicar a tradução dessa quarta edição no final desse ano. Inclusive, com uma tradução bilíngue, né? Como já existe aí de outras obras do Espiritismo, francês, o original, e ao lado português. A FEB anunciou isso nessa carta, né? Mas a instituição que realmente se posicionou a favor dessa pesquisa da Simone Privato foi a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que agora em maio também publicou uma carta apoiando toda essa pesquisa e indicando e aconselhando os espíritas a seguirem essa edição, essa quarta edição de A Gênesis. Nós vamos dar mais uma pausa, em seguida vamos retornar para o final, né, do momento final do programa de hoje, e vamos de mais uma música para que vocês possam, se quiserem formular alguma pergunta, poderão fazer, para que o Marcelo Meira possa responder. Nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Uma boa noite, meus queridos amigos do programa Espiritismo Você. Estamos com
que eles estão chegando agora com Marcelo Meira com o tema adulteração da Gênese. E é um tema muito palpitante que nos mostra que devemos e precisamos muito estudar, pesquisar, para que possamos ter a segurança necessária para trabalhar os temas que são necessários para o entendimento da doutrina espírita, dos livros complementares e tudo mais. Então vamos à parte última do programa de hoje, então já passamos a palavra a Marcelo Meira. Então, pessoal, para concluir, eu quero, antes que eu me esqueça, às vezes eu me esqueço de informações importantes, quero convidar a todos para participar no dia 9 de agosto no Núcleo Espírita André Luiz, lá na Estação Velha, é o centro dirigido pelo Dr. Fernando Quiroga. Nós vamos fazer essa apresentação com mais detalhes, mostrando os documentos no PowerPoint, e o Ivan vai filmar também, vai colocar oportunamente na internet, mas quem quiser assistir ao vivo e a cores está convidado. 9 de agosto, 19h30, no Núcleo Espírita André Luiz. Aí, na oportunidade, a gente, além de mostrar os documentos, vai também falar um pouco das alterações, porque essas alterações, elas foram denunciadas em 1884. O Henry Souce, ele publicou o número das páginas onde estavam as alterações, né? No livro da Simone Privato, ela publica essa carta de Henry Souce, mostrando as páginas, que as páginas, é importante que a gente observe, que nós só conseguimos acompanhar esses apontamentos do Henry Souce pela edição original francesa, porque quando você faz a tradução e quando você muda a tipografia, já muda toda a numeração das páginas. Então, para você entender as alterações, tem que ir na original francesa. Outra coisa também é que algumas alterações de pontuação, de maneira de escrever o texto, a gente também só vai ver comparando as edições francesas da primeira e da quinta edição, porque na edição traduzida é normal que haja modificação, cada tradutor escreve da sua forma. Então você só vai ver realmente uma adulteração de um tamanho menor, vamos dizer assim, menor no tamanho, mas não na importância, quando você vê a obra original. Agora, no livro da Simone, ela já mostra também o capítulo e a seção, o item onde houve a alteração. Então, isso já facilita para quem estiver pesquisando em português, né? E uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: essa denúncia foi feita em 1884, o Henry Souce fez apontou quais eram as páginas, e a partir dali, quando o assunto voltou à tona, a gente só escuta falar, houve alteração, mas que alteração? Tá? Então, nessa apresentação lá no Núcleo Espírita André Luiz, a gente vai mostrar algumas alterações principais, e também, quem quiser acompanhar conosco um estudo aprofundado, detalhado, a gente já começou a fazer esse estudo, são 2 vezes por semana também lá no Núcleo André Luiz, né? Analisando a versão original, entendendo a linha de raciocínio de Kardec e depois procurando comparar com a linha de raciocínio da pessoa que fez a adulteração. A gente já viu que há coisas muito absurdas mesmo, mas só dá para ver analisando em detalhes, né? E isso a gente vai mostrar, vai ter a oportunidade de ver alguns poucos exemplos também nessa apresentação do dia 9. Então fica aqui meu agradecimento pela oportunidade, pelo espaço, agradecer a paciência de vocês também de estar me escutando, tanta informação, agradecer a Ivan, a Ribamar, e dizer que estou sempre à disposição, que precisar. Eu sou um defensor árduo, fiel a Kardec, defensor da doutrina espírita. O que precisarem de mim, podem contar comigo. Nós é que agradecemos a oportunidade. A gente está lançando hoje, né, esse tema, né, e vamos ter outras oportunidades como essa do dia 9, né,
Se for possível transmitir, nós vamos fazer a transmissão ao vivo. Se não, nós vamos gravar e trazer para o nosso canal do YouTube, e em outras oportunidades nós estaremos aqui mais uma vez, né, aprofundando a questão desse tema que é importante nós discutirmos. Vamos ver aqui alguns companheiros que estiveram conosco. A Maria de Nazaré, a Felícia Félix, a Cláudia. Boas vibrações para todos. Muito obrigado a Cláudia Costa, a Maria Nazaré Araújo também conosco, muita paz. E aos companheiros que estiveram também através do perfil do Instagram, né? Pois estamos transmitindo também através do perfil do Instagram. Vamos ver algumas pessoas aqui. A Márcia, a Aricerda, a Robson Cavalcante, o companheiro lá do Centro Espírita de Cabaceiras, a Verlane, a Espírita CG também. Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem conosco aqui neste momento. É o Jorge, muita paz, muita luz. A Flávia Monteiro também conosco, Gal Cunha, a Joilma, a Erasmo, a Fânia, ao Freire Júnior, o Paulo Nogueira, Cosme Almeida. Vamos ver mais quem esteve conosco. O Renato, o Fercadu, deve ser o Léo, né? H-Léo, o Léo, o Rodrigo, vamos ver mais quem, o Gelde, a Miriam, a Cláudia também esteve conosco, o Espírita Desdobramento. Muita paz para vocês, meus queridos amigos. A Cláudia, a Luz de Carol, quer dizer, vários amigos estiveram conosco durante ao programa Espiritismo Você, e aqueles que vão acessar o programa nos dias seguintes, porque ficará no Facebook o programa e também lá no canal do YouTube. Lembrando que precisamos atingir 1000 inscrições lá no canal do YouTube, e contamos com a divulgação de vocês, a campanha de vocês, para que possamos atingir as 1000 inscrições, porque a partir dela nós vamos obter recursos, né, outros dentro do YouTube, que vai melhorar mais ainda os trabalhos nossos, que eu e o Ribamar está fazendo, tentando levar a melhor programação para vocês, e os recursos também nas redes sociais de transmissão. Então, que vocês possam nos ajudar. Lembrando do nosso aplicativo Radiosnet, que pode ser instalado no celular, no iPhone, e com ele você fica 24 horas no ar com a nossa programação. Nossa programação da rádio fica 24 horas no ar, né? E aqueles que querem uma boa música, uma boa programação, poderá acessar, né, a nossa rádio, e com certeza vocês estarão em boa audição. Assim sendo, vamos ao final do programa. Antes de encerrarmos, vamos colocar mais uma música de Tim Vanessa, né? Aurora. Anteriormente vocês ouviram a música Família Universal, que é dos irmãos Tim Vanessa, e agora a música Aurora. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem.
Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você.